Então, seu Daniel, então, tava falando do frango a gosto, o senhor não sabe nada, né? Só sabia que o Domingos era do sindicato da Sindiavivar. Sindiavivar. Sindicato da Avicultura do Paraná, é o presidente. É o presidente. Uhum. Tá certo. O Norton D. Cash Filho, o senhor conhece? O Nortinho? Não. Nem desse... Sabe, era comum, assim, eventualmente, o superintendente pedir ou receber, o superintendente não, o fiscal, ou, no caso lá de Londrina, o Juarez, ou o senhor, receber, assim, carne, receber caixa de frango, essas coisas. Comum? É comum pedir, é um erro, isso é uma propina, considerado uma propina também, ficar pedindo carne para a gente fiscalizar. Eu fiz, o Juarez fez, o Gil fez, certo? Os fiscais fazem nas plantas, certo? É um erro grave, mas o sistema é assim. Quando eu falava, quero retomar um tópico aqui, que eu falava assim, se tem algum benefício, que assim, de receber essas questões, se tem alguma simpatia a mais para com as empresas. O senhor falou, foi meio evasivo, não ficou muito claro para mim se acontece, por exemplo, a empresa... Eu não sei, eu não entendo direito, porque, enfim, não é uma área de formação minha, mas é sua, seja profissional, seja acadêmica. A minha pergunta eu suponho que em determinadas circunstâncias há mais de uma saída para o mesmo fato. Quer dizer, um produto tem uma bactéria ou tem um problema, há saídas diferentes. O fiscal pode determinar que aquele produto seja descartado, que ele seja usado para outra finalidade. Tem essa margem e isso pode eventualmente influenciar, porque o proveito econômico pode ser mais favorável para o empreendedor, outra não. Como que funciona isso, esses critérios? Ou se o fato da pessoa receber algum benefício do fiscalizado não pode influenciar na decisão dela de estabelecer um tratamento para uma inconformidade que seja verificada em algum produto ou em alguma planta? Pode. O fiscal federal ele tem autonomia 100% na planta de abate. Então o senhor analisa comigo aqui. Vamos falar Francisco Beltrão. O Esgodo é o fiscal lá. O Esgodo é aquele que foi na viagem internacional lá da BRF. Chega um lote na plataforma lá com um problema meio que de sanidade. Então esses lotes eles são separados para bater no fim do turno. Ele pode descartar o lote, como ele pode, dentro de uma razoabilidade, decidir um outro destino, certo? Ou um produto que tem um grau de salmonela, ele pode destinar para fazer graxaria, ou ele pode também destinar para fazer uma salsicharia, ou um produto que dentro das normas, né? Dentro das normas técnicas, certo? Então a elasticidade do espectro que o fiscal tem para ele decidir, ele é muito largo. E isso aí, essa decisão dele é que vai mensurar a simpatia dele ou não de um proprietário de uma planta. Vamos falar uma planta que fatura R$1 bilhão por ano. Vamos falar lá Maringá, por exemplo. Empresa familiar, mas fatura. O que é um empresário desse bonificar um fiscal federal em 10, 20 mil reais por mês? Certo? Agora, isso não quer dizer que o fiscal ele está lá para cuidar do controle de qualidade da indústria. Se eu fosse dono de frigorífico, eu dava a chave do meu frigorífico para um fiscal bom, para que ele cuidasse da parte de controle de qualidade minha com a maior eficiência possível. Porque existem bons profissionais, doutor, não existe só corruptos. O Ministério da Agricultura tem muita gente boa, tem muitos bons profissionais, tanto aqui, tanto em Brasília, como na periferia. Mas é uma prática sistêmica. O senhor vai, no final do trabalho que o senhor vai concluir, o senhor vai chegar a essa conclusão, certo? Entendi. O que é uma graxaria? Bom, no abate, né, tem como subproduto a pena, tem a tripa de galinha, certo? Né? E esses produtos são cozidos,
transformados em farinha de carne ou de pena, que vão fazer parte da ração animal. Você entende? Então as graxarias, todo esse produto que é de descarte, de abate, vira tudo farinha de carne ou farinha de pena, que são utilizados na ração animal. Essa é uma graxaria. Entendi. Tá bem. O senhor conhece essa empresa Ara Ovos? Não. Então não sabe dizer nada aqui sobre uns ovos lá, umas dúzias de ovos que o Juarez teria recebido, que o Cid Omar tinha buscado para ele? Eu não tenho. Frios Fratelli, Constantino e Constantino, o senhor já ouviu falar? Também conhece? Não? Não. O Dr. Juarez, ele era meio que um superintendente em Londrina. E a gente não tinha realmente a coordenação das fiscalização que acontecia na regional de Londrina. Claro que a programação era feita por Curitiba, ok? Mas a relação com o empresariado, ela praticamente não existia do superintendente, porque eu tinha motivos para isso. Foram vários crimes cometidos ali no aspecto sanitário, né, vários processos administrativos, certo? Onde ele, como responsável por planta, certo? Num determinado caso, ele esquentou, certo? 263 certificados sanitários internacional, né? Onde foi a gota d'água para mim me tornar impedido, certo? De tocar os processos administrativos dele do Paraná e encaminhar para o ministro que fosse apurado para Brasília. Peraí, deixa eu entender essa parte. Se tornar impedido em que termos? O volume de crimes começou, não crimes de corrupção, certo? De procedimentos começou a se avolumar. Eu já, numa relação com o Juarez, administrativa e técnica já estremecida, me tornei impedido, certo? Fiz um documento ao ministro. O senhor se deu por impedido? Deu por impedido. E encaminhei ao ministro, certo? Um ofício, encaminhando todos os processos para Brasília, certo? Então ele teve processos administrativos, tem processos disciplinares, onde tem, por exemplo, vamos dizer assim, a corrupção fora da minha gestão do Gil continuou, certo? Por que continuou? Porque nesses processos administrativos, o Gil, como superintendente, sabendo de todos os crimes de certificação sanitária internacional, que não são poucos, que ele praticou, certo? Dá declarações de que a conduta dele era uma conduta exemplar, certo? Em processo administrativo, vai lá, faz um depoimento desse sentido, sendo superintendente, ok? Eu vou lá como servidor, que fui chamado para fazer um depoimento, certo? Fala a verdade e documento. A Maria do Rocio vai lá, fala a verdade, documenta. Nós, em seguida, nem acabou o julgamento, já se instalou um PAD nas nossas costas, dizendo que nós mentimos nos nossos depoimentos. O senhor entende? Então, a força política, ela era sistêmica até em Brasília, certo? Contra a gestão, certo? Contra o gestor público, no caso, eu não era superintendente nessa época, eu fui fazer um depoimento como testemunha, fui chamado, certo? Então, é muito complicado. Aqui no Paraná o senhor só tinha esse tipo de dificuldade com Londrina ou com outras também, situação semelhante? Londrina. Londrina porque a base política é muito forte. Eu vou citar para o senhor quer que cite quem era a base política? Os políticos? Isso. Se eles tiverem prerrogativa de foro, então, prefiro que não, porque é uma questão de competência do Supremo aí. A gente pode acabar chocando, se imiscuindo em questões que não são da alçada dessa vara. Mas o senhor falou 263 certificados. O que era isso? É muito simples, doutor. Eu vou explicar de uma forma bem didática. Vamos dizer que o senhor é responsável por essa planta aqui, o senhor é o fiscal federal aqui. Essa planta não abate. Essa planta apenas ela compra produto de estabelecimentos que tem CIF, certo? O que ela compra? Coração, rim, vergalho, esôfago. O senhor reembala isso, exporta para a China, exporta para países de terceiros mercados. O que ele permitia? Que o senhor comprasse um frigorífico de São Paulo, o senhor comprasse um frigorífico da Bahia, o senhor comprasse um frigorífico do Mato Grosso, produtos sem certificação de CIF. Esse produto entrava dentro dessa planta, que ele era o responsável técnico. O dono desse frigorífico apenas trocava a caixa, porque ele tinha habilitação para exportar,
e esquentava o produto. Então, esses 263 certificados sanitários que foram esquentamento de produto, foi uma auditoria que veio direto de Brasília, em Londrina, lá na regional, lá no frigorífico que ele era responsável. A superintendência ficou sabendo apenas 2 dias depois que o fiscal estava lá na planta. O fiscal fez todo o relatório dele, não comunicou a superintendência, mas comunicou o DIPOA direto em Brasília, que é quem mandou essa auditoria na planta, e foi constatado isso. Então, a partir daí, o que o superintendente fez? Eu peguei esse documento, mais algumas outras coisas, e pedi que o ministro apurasse por lá. Okay? Então, que é um esquentamento de produto com o colúrio do fiscal federal responsável pela planta. Okay? Tá bem. Essa era a pergunta que eu ia fazer. O nono fato descrito na denúncia, numerada pelo juízo, consta uma referência no nono fato da denúncia que o Juarez seria proprietário de lanchonete Subway na cidade de Londrina. O senhor sabia disso? Bom, a gente tem informação. Eu nunca fui na lanchonete, não conheço, nunca falei com ele sobre isso, porque nosso rompimento passa de mais de 8 a 10 anos, certo? Rompimento de conversar. Mas as informações que se tem de funcionários é que realmente tinha, certo? Essas franquias, ok? É o que eu tenho a informar. Eu não tenho assim, dados mais precisos sobre isso. Não sabe quem financiou a origem do dinheiro para isso? Não, o senhor não sabe. Sabe o que faz a família dele? Se a esposa trabalha, alguma coisa assim? Não tenho informação. Tá bem. Essa empresa Brupet, indústria de mastigáveis, tem a ver com alimentação para cães, que ele teria recebido algum presente de lá? O senhor sabe alguma coisa? Não tenho conhecimento. Tá. Uma outra questão é assim: envolvimento de Juarez Santana, Luiz Alberto Patzer e João Roberto Welter, da Grangeiro Alimentos. Segundo a versão acusatória, essa empresa de Rolândia, entre 2004 e 2010, o Patzer teria recebido R$8.000 por mês nessa empresa e repassava boa parte disso para o Juarez. Ele ficava só com 2.500. Essa é a versão acusatória, óbvio, estou lendo a denúncia. O Patzer, então, o senhor sabe alguma coisa dessa empresa, da Grangeiros, da Grangeiro, do João Roberto Welter, dele ter que pagar algum valor, de ser solicitado transferências do Patzer para o Juarez? O senhor sabe? Bom, pelo que o senhor está narrando, é um assunto de uma propina local, entre divisão de chefe de escritório e fiscal da planta, certo? Agora, o Welter fazia parte do grupo de empresários que fazia o caixa do mensalinho do Paraná, ok? O que eu tenho que falar para o senhor e afirmar sobre esse assunto é isso, porque eu recebia e repassava, certo? Quanto a esse assunto pontual, eu não posso falar nada. Esse senhor não sabia? Não. O senhor sabia que o Welter pagava para o senhor? Pagava para montar o caixa junto com outras empresas e fazer um caixa para os deputados mensal. Mas direto para o senhor? Para mim, ou pessoas do meu relacionamento que buscavam esse dinheiro. Sim, mas esse caso específico lá do Juarez, o senhor não sabia. Tá. A questão, o que o senhor sabe desse laticínio lá de Sapopema, que teriam tido um problema lá envolvendo o laticínio, a fiscal agropecuária Juliana Pachensky, o Cidiomar, o Juarez e o Gil teriam, e com o apoio do Euler Martins. O que o senhor sabe desse caso lá de Sapopema? Bom, esse assunto aí é um assunto que surgiu, eu já não era mais superintendente, mas a Maria me falou muito isso aí. As fiscais do setor foram muito pressionadas para que essa planta fosse regularizada, para que ela voltasse a operar novamente. Essa fiscal foi muito perseguida, certo? Até cogitando-se abrir processo administrativo em cima dela. Ela pode dar esse depoimento do senhor. A informação que eu tenho é essa, certo? Que o Euler, certo? Assessor do deputado João Arruda, certo? O Gil,
pressionando a área técnica para que esse laticínio fosse, em tempo recorde, colocado em prática. Agora, esse laticínio, pelo que eu sei, ele não tinha nem o equipamento térmico para fazer a esterilização do leite, entende? Então, a técnica, até a técnica que atua nisso aí foi a doutora Dione de Maringá, certo? Muito profissional, muito competente, certo? E essa profissional de Londrina, né? Que seguraram a barra aí para que não ocorresse um ilícito de sanidade. É a informação que eu tenho, mas, assim... Esse Euler Martins, o senhor conhece? Conheço. O que ele é? Ele é assessor do deputado João Arruda, do PMDB do Paraná. Atuou muito, certo, na superintendência. Depois do meu rompimento com o Juarez e na sequência, passou a atuar muito na regional de Londrina, porque Londrina é uma base política muito forte do João Arruda, né? Essa é a informação que eu tenho. Tá. O senhor falou, atua muito na superintendência, no início da sua resposta. O que o senhor quer dizer quando fala atua muito na superintendência? Vinha muito pedir favor para empresários, certo? Que tipo de favor ele pedia? Agilização de processos, de registro de empresa, de registro de produto, esse tipo de coisa. Desinterdição ou coisa do gênero? Desinterdição, a gente não dava asa para esse tipo de assunto, porque é um assunto muito técnico e a gente respeitava. Porque a gente não fazia pressão, por exemplo, no fiscal, para que acontecesse, ele fizesse esse tipo de ilícito. É respeitado. O senhor quer me dizer assim que, basicamente, na sua gestão como superintendente, a questão o que tinha era reconhecimento de recebimentos indevidos dos empresários, mas que isso o senhor não permitia ou não se imiscuía no trabalho dos fiscais para que isso causasse algum prejuízo à saúde pública lá no fim. Quer dizer, se alguém chegasse, um empresário chegasse para o senhor e dissesse, olha, eu preciso desinterditar uma planta que não está atendendo a uma normativa, mesmo que fosse alguém que contribuísse, o senhor não permitiria? Nunca nenhum empresário chegou para mim, nesses 11 anos, e pediu isso. Nós estamos num estado muito organizado. Não se pede isso aqui, doutor. O senhor desculpa. Não. Tá? Agora, uma agilização de um rótulo, de uma embalagem, de um processo, certo? Principalmente na época em que nós não tínhamos implantado o SEI, isso aí ocorreu muito. Tá? Uma habilitação para exportação, né? A agilização de um processo para habilitação para exportação, né? Isso aí aconteceu muito no Paraná, na minha gestão, e eu tinha que fazer, porque eu tinha que ter caixa, eu tinha que pagar deputado todo mês, e eu precisava ter dinheiro. Certo. Essa Juliana Pachensky, servidora fiscal federal agropecuária, consta na denúncia que ela fora removida. Eu sei que o senhor não era mais superintendente nesse período, mas se o senhor souber, sabe se ela foi removida ou se ela pediu para ser removida? A informação que eu tenho é que ela, acho que ela é casada com mais um veterinário, né? Esposa, é veterinário também fiscal, vieram para Londrina, ela não aguentou, certo, a pressão, e pediu para ser removido de novo para o Mato Grosso, parece, alguma coisa assim. É a informação que eu tenho. O senhor ouviu falar alguma coisa? Também não era o senhor superintendente, mas período aqui que o Juarez teria patrocinado, solicitado algo em favor da indústria de comércio de couros Britale, nas pessoas do Charley e do Gil, para uma questão envolvendo retenção administrativa de importação de couros, tinha alguma larva, alguma coisa assim, o senhor lembra? Não tenho conhecimento. O Gércio Boné, o senhor conhece um frigorífico chamado Santa Fé, Pirapó, participações limitadas, também nome fantasia frigorífico Santa Fé? Não, doutor, isso aí é assunto da regional de Londrina. É que o Gércio teria solicitado o valor, é um frigorífico de cavalo, né? O senhor lembra? Mas eu não, sobre esse assunto eu não tenho o que colaborar. Bom, eu, da minha parte, eu não tenho mais perguntas, eu vou passar ao Ministério Público e, na continuação, as respectivas defesas para que, se quiserem formular indagações, o façam.
muito digno procurador da República. Então vamos parar aqui, procurador, pensar um pouco.